Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Hilton, assim, eu sei que... Eu já até vi você falando sobre isso numa entrevista, se não me engano, pro UOL, que até o Felipe brincou agora, falando do Bruno Otávio. Cara, você não tá ligado quantas vezes eu coloquei essa narração pra dar risada disso aí, cara. Porque assim... É engraçado demais, assim, o negócio é uma narração icônica, mas ao mesmo tempo, a gente também faz o papel de falar, puta, e o cara que ouviu isso, a família do cara que ouviu isso, porque tava tudo muito bem, você fazia brincadeira ali do que beleza, a coisa do hoje eu se consagro, era uma coisa normal. Mas aí no final você fala em mais um momento patético de Bruno Otávio, que eu, como torcedor, adoraria que alguns narradores falassem de alguns jogadores do meu time pra ver se o presidente manda embora. Pô, pelo amor de Deus. De contrato. Agora, a gente sabe que no mundo, no jeito que ele né, as coisas como são, isso não é muito bem quis e tudo mais. Foi um episódio que você se arrependeu ou não? Como é que foi essa... Esse foi um episódio que eu me arrependi muito. Muito. E exatamente por isso que o Rodolfo falou. Na hora, não. Depois você vai pensar, né? Alguns anos depois eu fui pensar nisso. Porque ali eu exagerei, né? Fui além da brincadeira, né? Fui além da brincadeira. E ali não é justificativa, mas era ainda um começo de carreira, não tinha a janela que eu tenho hoje e tal. E é curioso, né? Porque passou... Muitas vezes as pessoas se referiam a isso, ouviam um vídeo no YouTube e tal, e brincavam. E eu nunca tinha encontrado com o Bruno Otávio, nunca conheci ele pessoalmente, né? Aí, há uns anos atrás, ele deu uma entrevista para o UOL, em que ele falava do que virou a vida dele depois do futebol, né? Hoje ele tem quadras de futebol society, né? Ou tinha, pelo menos até uns anos atrás. Posso estar falando uma bobagem aqui, mas quando eu o conheci há uns 3, 4 anos atrás. E aí ele deu uma entrevista pro UOL em que ele se referia a esse episódio. Ele falou, poxa, o cara exagerou, né? O cara falou de mim desse jeito e tal. E ele ainda brincava na matéria, ele falou, porque na categoria de base, diz que ele fazia muito gol de fora da área. E aí na narração, pra quem lembra, eu falo exatamente isso. O cara nunca fez um gol na vida. E num Corinthians e Palmeiras, aos 41 do segundo tempo, ele resolve chutar uma bola no gol. E ele chutou muito mal, né? Porque a bola foi sair na bandeirinha de escanteio. Né? Sai lá, choque pro tantão. Mas aí o complemento, o tal do negócio do patético, eu não devia ter falado. Sim, eu não devia ter falado, exagerei efetivamente. E aí é curioso que há uns anos atrás, foi antes da pandemia, deve fazer uns 4 anos, talvez 5. O Sport TV tinha um programa que ele reunia personagens assim diferentes, né? Para repetir situações. E eles me levaram para conhecer o Bruno Otávio. Nós fomos até numa quadra que acho que era dele, aqui na Zona Sul de São Paulo. E cheguei lá, né? Fui conhecer o cara que eu não conhecia. A primeira coisa que eu falei para ele, ó, Bruno Otávio, eu quero que você me desculpe. Eu sei que é atrasado, não vale... Eu devia ter feito isso lá atrás, mas é a primeira vez que eu tô tendo a chance de conversar com você. Porque efetivamente eu fui muito mal naquele dia. Eu errei, eu não devia ter falado o que eu falei. Você é um profissional, você tá ali se dedicando. E essa coisa, o cara tem família, o cara tem filho que vai na escola no dia seguinte, né? Que vai, o coleguinha vai encher o saco dele, porque, pô, seu pai lá ontem, o cara tirou sarro dele. Enfim, tudo isso você tem que levar em consideração, né? E abrindo parênteses, já que a gente citou o Noriega, eu aprendi muito nesse sentido com o Noriega. O Noriega é um cara que tem esse olhar, né? Muito preocupado com o ser humano que tá ali dentro do jogador de futebol. Aí nós fomos lá nesse dia, quando eu encontrei o Bruno Otávio, e a gente foi repetir o lance, né? Então, lá na quadra, a bola rolada pra ele, ele bate e ele faz o gol, né? E aí eu narro o gol dele naquele dia, com a bola tendo entrado e tal. E ele foi super gente boa, né? Não ele levou podia estar com rancor. rancor ali, ele podia não ter querido ir, não vou lá fazer, imagina o cara me sacaneou. Pelo contrário, ele foi lá, se dispôs a fazer, a gente fez, ficou engraçado, foi pro ar, enfim, ele foi super gente boa comigo. Enfim, pelo menos esse eu consegui me redimir. Teve outro episódio de alguma coisa que você tenha falado na narração e algum jogador tenha, sei lá, ficado melindrado, assim? Ou Que não? eu saiba, não. Que alguém tenha falado comigo, não. Pelo contrário, eu tenho a repercussão normalmente que eu tenho das coisas que eu falo, das brincadeiras que eu faço, eu percebo que todos eles entendem que aquilo é uma brincadeira, né? Essa coisa do que beleza, do agora se consagro e tal. Eu tenho, ao contrário, é comum encontrar jogador, né, que participando de programa e tal, o cara vira e fala, pô, sabe que lá no treino,
Quando o cara pega a bola e manda na arquibancada, a gente brinca com ele, que beleza, não sei o quê. Ou Sim, seja, sim. eles usam nos treinos. É. O Tite uma vez me falou isso, quando ele era técnico do Corinthians aqui. Ele foi participar de um programa nosso lá, eu tava junto. E ele falou pra mim, ele falou, pô, lá no treino, os seus bordões é o maior sucesso. Os caras, um sacaneia o outro com seus bordões e tal. Agora, nunca jogador, tirando esse episódio do Bruno Otávio, que ele deu uma entrevista falando isso, né? Nunca tive repercussão de jogador vir conversar comigo, pô, você tá me sacaneando, você falou isso, você falou aquilo. Não teve.